tá dando para ouvir aí? No momento, a tela tá como principal, no caso só eu aqui, certo? Eu vou estar passando o estudo para vocês e depois eu vou abrir um espaço aqui para quem quiser estar participando aí, comentando também, certo? Então, que todos sejam bem-vindos, né, ao nosso estudo de hoje. O nosso tema de hoje é Deus Criador na tela aqui, Deus Criador e Sustentador. E aí nós vamos estudar esse tema. Antes de dar início, eu vou colocar aqui um louvor para a gente adorar o nosso Criador. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Eu quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para lá. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você
Tá dando para me ouvir? Comenta aí nos comentários aí se tá dando para me ouvir aí direito aí. Pronto. Então vamos dar início aqui. Antes, né, de mais nada, ou antes de tudo, né, antes de começarmos aqui, vamos curvar nosso e falarmos com o nosso Deus para que assim ele possa nos ouvir, né? Eu vou colocar aqui um fundo musical. Querido Deus, nosso Pai, Criador, neste momento nos colocamos em Tua presença com humildade e gratidão. Reconhecemos que o Senhor é o princípio de tudo, aquele que criou os céus, a terra e cada um de nós com amor e propósito. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza neste estudo da Tua Palavra, abrindo nossa mente e nossos corações para compreender verdades eternas e fortalecer a nossa fé. Ajuda-nos a enxergar a Tua grandeza por meio da criação e a entender que fomos criados segundo a Tua imagem, para Te conhecer, Te adorar e viver segundo os Teus planos, Senhor. Fala ao nosso coração nesta hora, que este estudo nos aproxime mais de Ti e transforme nossa maneira de viver. Isso nós Te rogamos, não porque há em nós mérito algum, mas nós Te pedimos e suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, vamos dar início, né, ao nosso estudo. Quem tiver Bíblia aí, Bíblia na mão e Jesus no coração, vamos dar início aqui. O estudo, né, de hoje é Deus Criador e Sustentador. Nesse estudo nós vamos entender de uma forma mais clara e profunda, né, que Deus é o Criador de tudo e que nos fez com um propósito, e que a criação ela revela seu caráter, poder e amor. E a primeira pergunta é: quem criou todas as coisas? Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem não tiver com a Bíblia na mão aí, vai estar aparecendo na tela aí. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o verso de abertura da Bíblia, né? É o primeiro versículo da Bíblia. E ele estabelece uma verdade fundamental, que Deus é o ponto de partida de tudo. No hebraico, né? A palavra Elohim, né? De uma forma no plural, indica a plenitude de sua divindade.
no princípio, an- antecipando a atuação da Trindade, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo na criação. E o uso do verbo criou, que em hebraico quer dizer bará, é exclusivo de Deus na Bíblia. A palavra que eu citei aqui, Elohim, no hebraico, significa Deus também, né? E, e o verbo criou, né, no hebraico, quer dizer bará, é exclusivo de Deus na Bíblia porque ele significa criar do nada, né? Nihilo, quer dizer, criou do nada, algo que só Deus é capaz de fazer, né? Existe uma citação de um cientista que ele fala bem assim, do nada, nada se faz, né? E aí, então somente Deus é capaz de criar algo do nada. Não há espaço para o acaso, né? Ou uma evolução cega. A criação é intencional e planejada por um ser todo-poderoso, que é o nosso Deus. Quem criou o ser humano e com que propósito? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Nosso estudo hoje vai estar mais baseado no que o livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se você tiver com a sua Bíblia na mão aí, você já pode abrir. Se não, você acompanha aí na tela. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí no verso 2, criou Deus, pois o homem à sua imagem. Então, aqui nós vemos que Deus conversava consigo mesmo, né? Passamos mostrando a atuação conjunta da Trindade, porque ali estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele falou assim, façamos o homem. Ele já estava ali conversando com Jesus, né? E com o Espírito Santo. O ser humano, ele é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que fomos criados com racionalidade, ou seja, capacidade de pensar e escolher, né? Diferente dos animais, nós temos racionalidade, que é a capacidade de pensar e escolher. Moralidade, ou seja, um senso do certo e do errado. Espiritualidade, capacidade de se relacionar com Deus. Né? Liberdade, nós somos seres morais e livres. Cada um tem liberdade, né, o livre-arbítrio, para escolher e fazer suas escolhas. E propósito, nós fomos criados para refletir o caráter de Deus. O ser humano é o clímax, né, da criação e foi criado para viver em relacionamento com Deus e com o próximo. Esse foi o maior propósito, né, de Deus, de criar a humanidade, de ter um relacionamento diário ali com Ele e com o seu próximo. Vou colocar meu celular no silencioso aqui, senão vai me tirar a concentração. Acho que tem gente perdida aí para entrar na live aí. Como Deus criou todas as coisas? A pergunta número 3, né? Vamos ver aqui. Falar em Salmo 33, versículos 6 e 9. Salmo 33, versículos 6 e 9. É
somente o verso 6 e o verso 9. Não é do 6 até o 9, não. Viu? Quem não tiver a Bíblia aí pode estar acompanhando na tela. Salmo 33, versículos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E aí no verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O próprio versículo aí já está bem explicado, né? Ou seja, Deus cria com sua palavra. Ele não molda como um artesão comum, mas declara e acontece. Né? Isso revela que a palavra de Deus tem poder criador. Quando ele fala, a realidade obedece. E esse princípio também é espiritual. Quando Deus fala vida, cura ou salvação, isso realmente acontece. E é por isso que nós devemos confiar nas promessas da Bíblia. A mesma palavra que criou o universo tem um poder para transformar nossas vidas. Agora, quem é o agente da criação? Vamos ver? Está lá em primeira... Deixa eu ver aqui. Não. Está em João 1, versículo 1 ao 3. João 1, versículo 1 ao 3. Eu vou ler só o começo. João 1. Versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, no início, né, quando Deus criou a humanidade, em outra parte, em João 1,14, fala assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, né? Então, quem é o Verbo, né? O Verbo que se fez carne é Jesus, que habitou entre nós. Eu vou colocar esse versículo aqui para a gente entender, né? Aqui. Vou botar o verso completo aí, a gente tem certo. Não dá para colocar completo não, porque o sistema aqui não tem opção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Agora vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 2. E como é que dá para colocar aqui? Para colocar o verso completo. Hebreus capítulo 1, versículo 2 diz assim: nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a pergunta é: quem é o agente da criação? E assim, no primeiro verso que eu li, João revela que Jesus Cristo é o Verbo
né? Logos, ele é o verbo eterno de Deus. E ele não começou a existir na manjedoura, como muitos pensam, né? Ele já existia desde o princípio e participou ativamente da criação. Em um estudo mais à frente, a gente vai estudar sobre o mal e sobre a queda da humanidade. E em um determinado momento, Lúcifer ele fica com inveja e furioso. Ele se revolta contra Deus. Não é o tema aqui, mas ele se revolta contra Deus. Ele fica chateado justamente por ciúmes, porque Deus escolheu Jesus e o Espírito Santo para participar da criação da humanidade. E ele queria estar ali também, fazendo parte da criação. Ele queria, juntamente com Deus e o Espírito Santo, estar criando ali, no lugar de Jesus, ele queria estar ali criando a humanidade, participando da criação da humanidade. Para você ver, né, como era o ciúme e a inveja que ele tinha de Jesus. E aí, mas voltando aqui ao assunto, né, então muitos acreditam que Jesus ele passou a existir na manjedoura, ali, após o seu nascimento ali, através do ventre de Maria. E na realidade, João ele revela aqui que Jesus Cristo ele começou a existir, ele já existia desde o princípio, né? E participou da criação. Ou seja, Jesus também é o criador do universo. E ele é plenamente Deus. Porque aqui fala bem assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então, se o verbo era Deus e ele estava com Deus, ou seja, o verbo que é Jesus também é Deus, né? Em Colossenses 1:16 fala que tudo foi feito por ele e para ele, ou seja, tudo foi feito por Deus e para Deus, né? Isso muda a nossa percepção sobre Jesus, né? Ele não é só nosso Salvador, mas também nosso Criador e sustentador, pois foi ele que também nos criou, né? Fez parte ali da criação. Agora, quem sustenta a criação hoje? Vamos ver o que a Bíblia fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Colossenses, capítulo 1, verso 16 e 17. Quem tiver com sua Bíblia aí, pode abrir na sua Bíblia, ou pode acompanhar aí na tela. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A palavra subsiste significa que tudo permanece funcionando por causa de Jesus, né? A gravidade, o sistema solar e a vida em si, né? Só existem porque ele mantém tudo em ordem. Porque se o Sol, a Lua ou qualquer, digamos assim, qualquer um desses astros, se estivessem em uma posição diferente, todos nós morreríamos, né? A gravidade, o oxigênio, tudo isso nós necessitamos para a sobrevivência e é Deus quem mantém tudo isso funcionando. E além disso, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então isso significa o quê? Que Deus não apenas criou e foi embora, mas ele está ativo, presente, sustentando cada respiração nossa, né?
Então, isso também é uma prova do cuidado e do carinho que Deus tem por nós. Agora, a pergunta número 6 é: por que é importante reconhecer Deus como Criador? Está lá em Apocalipse 14, capítulo 14, verso 7. Apocalipse 14, versículo 7. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei a Deus e dai-lhe glória, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto faz parte da primeira mensagem angélica, né? Um chamado mundial ao verdadeiro culto no tempo do fim. A base de adoração está no fato de que Deus é o Criador. Então, adorar a Deus é reconhecer que Ele tem autoridade sobre nossa vida, reconhecer que Ele é digno de honra, reconhecer que Ele é diferente da criação, porque não adoramos coisas criadas como sol, ídolos ou imagens, mas sim o único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. E adorar a Deus também é aceitar Deus como Criador, né? Aceitar Deus como Criador é o primeiro passo para nós aceitar sua salvação e domínio soberano. Negar a criação é negar o fundamento do Evangelho. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 25. Podemos tirar algumas aplicações pessoais aqui, né? Assim, você reconhece Deus como seu Criador pessoal? Aí você pode responder para você mesmo essas perguntas. Como o fato de ter sido criado à imagem de Deus muda a sua visão de si mesmo? E a terceira e última pergunta é: você está disposto a viver conforme o propósito do seu Criador? Espero que vocês, né, tenham aprendido algo, né? Tudo que aprendemos aqui possa ficar guardado em nossos corações e que possamos aprender mais da palavra de Deus. Eu vou abrir um espaço aqui para cada um entrar e participar. Opa, boa noite. Boa noite. Ângela, se quiser abrir o seu microfone aí também, fica à vontade. Acho que só teve nós três hoje no estudo. E aí, Thiago, tem alguma dúvida, alguma coisa para comentar sobre o conteúdo passado? Cara, assim, uma coisa que foi uma descoberta, não necessariamente uma descoberta, mas é algo que eu não me peguei pensando, né? Eu nunca tinha me pegado pensando. Foi sobre o início mesmo, o início da Bíblia, né? O início de tudo. Eu sempre interpretei o início da Bíblia, né? No início era o verbo, e o verbo estava em Deus, né? Eu sempre olhei isso com os olhos do tipo que era a voz dele, né? O sopro dele. Algo que sempre existiu, que Deus, no caso, tendo em mente que Deus sempre existiu, ele é o criador de todas as coisas, né? Algo que sempre existiu junto com Porque ele verbo, tinha sido o fôlego dele, a voz dele. E tendo em mente verbo que, quer dizer palavra, né? sim, sim. Mas, E literalmente, assim, ao pé da letra, né? Mas tendo em mente que é Jesus Cristo,
tendo em mente que a Trindade sempre existiu, porque são partes dele, né? Faz realmente muito sentido isso de Jesus sempre ter existido também. Porque, querendo ou não, a gente tem em mente que Jesus ele passou a existir a partir do momento que ele se fez carne, né? Mas, mas é realmente uma passagem interessante. É porque até então as pessoas pensavam assim que Jesus passou a existir, né? Como você citou aí, quando ele se fez carne, nasceu e tudo mais assim. Exatamente. Ele passou a fazer parte da história desse mundo, né? Isso, Do planeta Terra a partir do momento que ele se fez carne. se Você vê fez que carne, lá né? em 1 João, em João capítulo 1, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Isso, Aí você sim. vê que primeiro ele fala assim, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí quando fala o verbo estava com Deus, aí você já pensa, opa, peraí, tem uma coisa diferente aqui, alguém estava lá com Deus. E era o verbo que estava com Deus, ou seja, a palavra, né? Aí só que depois fala assim, de todas as... E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí, peraí, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então é Jesus. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Sim, Entendeu? sim. Aí você Uhum. pega e vai ligando uma coisa à outra. Tem um texto Sim, que fala bem não, assim. realmente faz muito sentido. Assim, de primeira, ao que se diz exatamente no primeiro capítulo, né? Que se diz no primeiro capítulo, dá a entender que seria a voz dele, né? Mas estudando mais para frente, realmente faz muito mais sentido, querendo ou não, né? Embora eu não acredite que Deus não tinha voz, até porque nós temos vozes, nós somos semelhança a Ele, né? Verdade, Então, sim, Deus tem voz. E acredito verdade. que foi a partir dela que ele ordenou, né, que as coisas começassem a existir, independentemente de estudo, teoria, enfim. Independente de tudo, tendo em mente que ele é o Criador, ele falou e as coisas começaram a existir do jeito que elas são. É. É. Mas Ângela, muito tem bom, alguma cara. coisa para Gostei comentar aí? Abre bastante. seu áudio aí. Oi? Tem algo para acrescentar, Ângela? Aqui mesmo diz, né? Gênesis nos fala que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Isso aí nos faz bastante refletir. Será que nós estamos realmente fazendo onde que alguém nos vê, por causa de uma é que minha filha está acordada e ela é autista, um pouquinho agitada. Mas voltando ao assunto, muitas das vezes a gente esquece que somos a imagem, porque Cristo amou de tal maneira. E será que nós amamos realmente os nossos próximos, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, assim como Cristo amou? É uma reflexão assim, muito de ser pensada, porque você vê que Cristo mesmo sempre foi humilde, foi manso, e muitas vezes achamos o momento, né? Esquecemos que devemos ter essa, como se diz, de certa forma, paciência, né? Cristo tem sabedoria. É, então, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Quinta-feira tem mais, se assim Deus nos permitir. Espero que vocês tenham gostado. Eu creio que a maioria do pessoal estava ocupado hoje, não deu para participar, mas
Deus está no controle de todas as coisas, né? Amém, mano. Eu vou fazer uma oração final aqui para a gente finalizar. Ângela, você quer fazer a oração final? Faço. Oremos. Querido Deus, Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez. E continue fazendo, ó Deus. Continue conosco, Pai. Possamos fazer isso. Entender, Pai, a palavra, que possamos estudá-la cada dia mais, que possamos buscar em espírito de verdade. E assim também, ó Deus, que eu pedi que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe nossas vidas, o nosso pecado. Muitas das vezes desperta o teu coração, que devemos ser semelhantes a Ti, ó Cristo. Seja conosco, Pai, nos dê uma noite a tua presença. Espírito Santo seja cada de nós. E assim eu te peço e te agradeço. Vamos do teu filho que morreu na cruz. Amém. Amém. Então, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe.